Vem, vento, vem, vem do mar, varre estas nuvens do céu, borda a noite de um azul escuro, com estrelas e luar. Poema da recordação. A minha caravana deixou terras na distância e o tempo envelheceu. Situações e gestos, representações e atitudes e ações perderam-se na neblina espessa. Trilhos abertos na estrada longa permanecem. A caravana irá adiante. Ficarei na parada próxima. Apenas uma recordação da jornada inicial. Na casa da minha avó tem uma mesa grande na sala de jantar, de refeições, e ele contente por mim contando que ele tinha feito uma poesia caprichada, tinha feito um negócio, né, dentro dos conformes, e mandou essa poesia para um concurso nacional. E, por acaso, na hora do café, ele fez uma outra. E essa outra é que ganhou o prêmio nacional, é Café da Manhã. Acho que é Café da Manhã o título dessa poesia. Então ele ganhou o prêmio com uma que ele fez, assim, saiu espontâneo, né? Tem cerca de 60 anos que eu estava em casa, na rua Bocaiúva, e minha mãe chegou para mim e disse: Jair, temos novos vizinhos. Ele se chama Aníbal Nunes Pires e é professor. E ela se chama Dona Geninha. No mesmo dia, eu fui à casa, ficava ao lado da minha, e encontrei o professor Aníbal, que estava recolhendo uns livros, separando uns livros que eram parte da sua biblioteca. Com o passar do tempo, eu recebia pela janela da casa dele exemplares de livros, por exemplo, do Eça de Queiroz, do Jorge Amado, do Rubem Braga. Então, ele foi a primeira pessoa que me proporcionou a leitura de grandes escritores brasileiros. A gente tinha acesso à biblioteca da universidade, né? Que os alunos da aplicação tinham acesso. Eu fui da terceira turma, eu acho, da aplicação. E eu li O Menino de Engenho e outras alunas leram, né? De 10, 11 anos. E daí foi denunciado que a gente estava lendo um livro pornográfico e fecharam a biblioteca para os alunos do colégio de aplicação, porque Menino de Engenho, de José Lins do Rego, era um livro que não era para a gente. E o pai comprou a maior briga com o diretor, com tudo, porque disse que livro nunca poderia ser proibido o acesso. O tio me deu 2 livros. O primeiro foi quando eu fiz o curso de admissão no Colégio Catarinense. Aí eu tirei 10 em História, 100, na época era 100. E as outras notas também foram boas, mas destaquei em História. E ele me deu um livro, A Pequena História do Mundo, para crianças, um tal de Wells, que eu não me lembro mais. Não foi do Monteiro Lobato, foi desse outro autor. E o segundo livro que ele me deu foi Terra dos Homens, do Antoine. E o interessante é que meu pai não deixou ler esse livro. Eu não li esse livro, nessa época. Depois eu fui comprar o livro, ler, e foi um dos melhores livros, se não o melhor que eu li até hoje. Mas o meu pai não deixou eu ler o livro. E não tinha nada demais.
Mas ele também era professor, né, no Catarinense, no ginásio, de noite. Ele dava aula quase o dia todo, assim, né? Dava aula à noite, dava aula no Catarinense, né? E assim não tinha muito tempo, né, para ter os filhos. Mas os filhos adoravam ele também, né? Ele era uma criança. Aníbal era uma criança grande. A trajetória de Aníbal Nunes Pires na docência, ela é singular porque por meio dela é possível fazer a história das instituições do ensino secundário e do ensino superior em Santa Catarina na primeira metade do século XX. Então, Aníbal Nunes Pires começou a sua atividade docente no antigo ginásio catarinense, hoje Colégio Catarinense, em 1935, como professor de matemática. E até meados dos anos 50, ele permaneceu nessa instituição, ministrando também a disciplina portuguesa. Certo? Eu percebo que em 1954, Aníbal já pertencia ao Grupo Sul, né? Se deu uma ampliação da atividade docente dele, em dois sentidos. Por um lado, nesse ano ele passou a ser professor de português no Colégio Coração de Jesus e foi admitido por concurso público no Instituto Estadual Dias Velho, que também tinha curso secundário, né? Como lente catedrático de matemática. Não é? Então, ele, nesse momento histórico, ele passa a trabalhar nos 3 colégios de ensino secundário da capital do estado de Santa Catarina. Certo? Uma terceira inflexão na sua carreira foi no início dos anos 60, quando se deu em Florianópolis a criação de 2 universidades públicas, a Universidade Federal de Santa Catarina, em 1960, e a criação da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, em 1965. Então, nesse momento, ele vai ingressar nas 2 instituições, não é? como professor na UDESC, da Faculdade de Educação, FAED, e na UFSC, como professor de literatura brasileira. Então, é possível, por meio do professor Aníbal, fazer uma espécie de biografia coletiva das instituições do ensino secundário e ensino superior de Florianópolis. Tem uma lembrança muito específica. A gente que eu em Tubarão e outros lugares do estado, estávamos criando essas universidades, ou quer dizer, o nosso sonho de uma universidade futura, e iniciando por um curso simples, uma faculdade simples no interior. E alguns chamavam de malucos, né? Outros nos diziam, vocês estão sonhando coisas, vocês não têm condições. E algumas pessoas, eu lembro de uma longa conversa que eu tive no antigo Instituto de Educação, onde funcionava então o Conselho Estadual de Educação. Ali hoje, depois foi a Faculdade de Educação, não sei, nem sei o que funciona hoje ali, e tive esse apoio do Aníbal, do professor Aníbal, que tinha evidentemente uma influência muito grande pela sua dedicação integral à educação em todos os meios educacionais. E foi este incentivo e foi esta orientação que a gente recebeu, no meu caso, e creio que também em outros casos em Santa Catarina, que viabilizaram esse esplêndido sistema de educação de que Santa Catarina hoje dispõe e que o torna um dos estados mais desenvolvidos em termos de educação em Santa Catarina. Eu não tenho dúvidas que o professor Aníbal Pires foi um dos alicerces. O professor Aníbal deixou como principal legado a semente que brotou sem se perceber que veio dele. O professor Aníbal foi um grande educador, um estimulador do conhecimento e um estimulador da cultura. Vivia sempre com algum grupo de jovens, animando-os para escrever, relendo seus textos.
fazendo ensaios de peças teatrais, de modo que ele foi um semeador assim quase que oculto. A grande obra que o Aníbal deixou foi aquela que brotou, que se desenvolveu posteriormente nos seus alunos, nos seus amigos. Não era professor, era mais do que professor. Ele dava aula em tudo quanto era, praticamente tudo quanto era instituição de ensino de Florianópolis. Ele dava no Instituto de Educação, Colégio Catarinense, Academia de Comércio e vai por aí afora. E o escritório dele era uma pasta preta que ele tinha. Então de manhã ele vestia o terno, a gravata, colocava a pasta debaixo do braço com os horários e provas, etc. e fazia o périplo dele, né? E o interessante é que ele não tinha carro, dava aula nesses lugares todos, e eu acho que ia a pé, de ônibus. Como é que conseguia fazer isso, né? Cumprir os horários, porque é terça-feira de tal hora em tal lugar, quarta-feira, e ele tirava isso de letra, não tinha problema. O professor Aníbal ensinou por quase 40 anos no Colégio Catarinense. E ele foi admitido no Colégio Catarinense com 20 anos de idade. Portanto, um dos professores mais jovens que foi admitido na história do Colégio Catarinense. O professor Aníbal foi, antes de tudo, um professor aluno, como o conhecia ainda no curso de letras da Universidade Federal, aberto a todas as formas culturais. Uma pessoa que trazia sempre uma alegria muito grande e que conseguia costurar esforços e compromissos das pessoas com a literatura, com as artes e, sobretudo, com o ensino, com a educação plena nos diversos projetos de vida pelos quais ele passou. Fui aluno do professor Aníbal, não exatamente da matéria que eu gostaria. Fui aluno de matemática, quando eu teria preferido ser aluno de português. De modo que eu sofri um pouco com a matéria matemática, não com o professor Aníbal, que foi sempre um professor afável, muito amigo e que deixou grandes lembranças como educador. Admiro a figura dele como escritor e como educador. Eu ainda era estudante e ele pró-reitor de assistência e orientação estudante. Aliás, foi o primeiro pró-reitor da universidade que atuou nessa área e ele, como sempre, um humanista, mais do que um professor, um educador, e tive uma convivência extremamente prazerosa, porque eu, na época, inclusive já presidente do Diretório Central dos Estudantes, e ele, como pró-reitor que deveria trabalhar, dar o apoio ao estudante, ele me deu muito apoio e trabalhamos em conjunto, porque o Aníbal tinha um coração imenso. Então ele queria ajudar a todos os estudantes carentes, e embora uma universidade pública, e muitos imaginam que ela seja formada apenas por estudantes ricos, que não é o caso, são pessoas da classe média e pessoas com muita carência. Eu lembro que, inclusive, nós criamos um primeiro programa de bolsa de estudo, e como era o DCE, com o apoio da Pró-Reitoria, esse programa era uma contribuição dos professores, que descontavam em folha uma contribuição na época de 5 cruzeiros, e isso se revertia em bolsa para o estudante, que era concedido pelo DCE. E o Aníbal foi um grande estimulador disso. Aníbal Nunes Pires foi uma pessoa que me marcou profundamente. Foi meu professor no ginásio, no antigo Instituto de Educação, foi meu colega na Faculdade de Filosofia e foi meu colega também na Faculdade de Educação. O Aníbal deu uma grande contribuição, tanto para a educação, do qual ele foi um professor militante em escolas particulares e públicas, e finalmente na Faculdade de Filosofia, e também foi um grande incentivador tanto das artes ligadas à literatura como às artes plásticas. Em suma, Aníbal viveu o seu tempo como um grande homem. Ele conseguia conciliar nas instituições educativas a atividade de docência e a atividade de gestão, certo?
Ao mesmo tempo, ele foi um professor muito considerado, certo? Um professor reconhecido, né? Com uma ampla cultura geral, certo? E eu penso que o reconhecimento mais significativo é aquele que veio dos alunos, na medida em que ele foi convidado para ser paraninfo de turmas de todos os colégios da sua trajetória profissional, né? Então, esse reconhecimento dos outros é um reconhecimento mais refinado, mais legitimado, né? Então, isso por um lado. De outra parte, ele sempre dividiu a sua atividade de professor com a atividade de gestão, sobretudo no nível universitário. Sabemos que ele foi, por 2 vezes, o diretor da Faculdade de Educação da UDESC, né? Foi o segundo diretor entre 64 e 66, e depois ele foi novamente diretor entre 74 e 76, quando foram criados novos cursos, como os de biblioteconomia, os de educação artística e estudos sociais, né? E na Universidade Federal de Santa Catarina, ele também atuou como subreitor de assistência e orientação ao estudante. Então ele também conseguiu, né, o que não é tão simples, conciliar a atividade de docência com a atividade administrativa. Um grande professor, e ele se doou aos outros, objetivando a fazer sempre o bem. Aníbal era um homem que se aproximava, via um grupinho conversando, batendo papo, ele se aproximava e logo procurava saber se estava tudo certo, tudo em dia, como é que estava a coisa, se estava bem, se havia alguma dificuldade, o que poderia ser resolvido de imediato. Como diretor também do SEB, ele teve essa mesma atuação. Não sei o que é que nós escrevemos, que eu não lembro, que nós fomos chamados, na época em distrito aqui mandava, e eu chamado a dizer qualquer coisa, eu não sabia o que ele estava dizendo. No dia seguinte, disseram, você não vem mais para o colégio. O professor José Tambosi, você está expulso do colégio. Você, o presidente você é o responsável pelo que saiu no jornal Corujinho. Isso é bom? Nunca disse isso. Eu devia ter 12 ou 13 anos de idade. Eu fui procurar o professor Luiz Henrique Mendes Campos, que morava na rua São Jorge, e o professor Aníbal, a família, morava numa casa bonita, grande, na esquina. É um pouquinho na esquina, ali no próximo supermercado novo que tem ali, né? E eu pedi, devia ser audiência o nome. O professor Luiz Henrique falou com eles, não, manda o guri me esperar na frente. Eu estou arrepiado porque via possibilidade de não estudar mais em lugar nenhum. De repente, eu com 14 anos na rua do colégio, onde é que eu vou? O senhor José Tambosi me botou para a rua. Se estiver vivo, tem que vir confirmar essa semana. E o que é que eu fiz? Nervoso, sozinho, sem pai, sem mãe, sem tio, sem avô. Não tinha fundação nenhuma atrás de mim. Dava para lá e para cá naquela rua, até a pracinha. Voltava até a praça onde caiu o avião, né? Voltava. Alguém passou e pediu, me dá um cigarro? Nunca fumei na vida. Deram um cigarro, ó, só tem mistura fina, uma coisa assim. Eu fiquei com aquele cigarro lá para cá, como se fossem os filmes. E de repente, aquela casa bonita mesmo, não sei se era rosa. Abriu, aí o professor ali, o que foi, menino? Assim mesmo. Eu estou na rua, comecei a chorar. Vai para o colégio amanhã. Volta para o colégio. Desculpa. Um homem que tinha uma capacidade de ser afetuoso ensinando, extremamente aberto, compreensivo e dotado dessa qualidade indispensável e rara, a capacidade de despertar a inteligência. O aluno mais avesso à elucubração, à curiosidade mental, perto dele despertava. Ele tinha, com sua capacidade de transmissão, algo imponderável. Foi, no meu tempo, a figura mais querida de mestre. Quando me tornei seu aluno, aos 13 anos de idade, aos 14, eu me propus a criar um jornal, um tabloide, muito modesto, mas enfim, naquela minha visão, um jornal interno da Escola Técnica Federal.
Ele foi o meu grande estimulador. E com 14 anos eu comecei então a publicação das minhas primeiras escritas, eu diria sob o patrocínio de Aníbal Nunes Pires. Ele era um professor que não transigia com excessos comportamentais dos alunos e, ao mesmo tempo, era de uma didática doce, de uma pedagogia efetivamente muito humana. Ele estava próximo não apenas da cabeça dos alunos, mas dentro de uma relação de amizade, de uma relação de reconhecimento de que aquele aluno era muito significativo para ele. Isso também influenciou na minha postura como professor através de Vida Fora. Bom, eu fui líder estudantil durante vários anos e durante a minha convivência nesse mundo estudantil, eu conheci vários professores, conhecia todas as autoridades municipais, estaduais, a maioria das pessoas que residiam em Florianópolis. E entre essas pessoas, eu tive a sorte de conhecer o professor Aníbal, que era um professor emérito, e os conceitos políticos da época foram altamente modificados. Eles conseguiram terminar com todas as lideranças e o professor acenava, ele disse, uma das consequências desse regime é que eles vão exterminar com a jovialidade que ainda tem um ideal. Ele disse, nós não vamos ter mais líder daqui para frente. E se você perceber, liderança autêntica nesse país, da escola secundária até a universitária, você nunca mais ouviu falar deles. Os estudantes, que eu ainda hoje considero a coisa mais importante que uma escola pode fazer, né? Tendo em vista as dificuldades. E a escola tem que assumir esse papel. E o professor Aníbal Nunes Pires era a pessoa que sempre defendeu esse papel da universidade, da escola principalmente, como tanto que a pró-reitoria, naquela época que se criou com o nome de Sub-Reitoria de Assistência e Orientação aos Estudantes, este nome foi dado por ele. Né? E o professor Aníbal era dessas pessoas que sabiam da importância da cultura, que sabiam da importância de uma formação mais ampla do aluno. E esse fato, por exemplo, dele organizar um livro com o texto dos alunos, é um produto dessa pedagogia vanguardista, né? Quer dizer, estimular os alunos a produzir, né? A serem ativos no processo de aprendizagem e não meros repetidores, né? Da matéria, como o Paulo Freire chamou, educação bancária, né? Quer dizer, o professor Aníbal quebrava a educação bancária na medida que ele estimulava os alunos a produzirem bens culturais, sejam livros, sejam peças de teatro. Ele foi crítico de arte, ele fez algumas críticas sobre os nossos trabalhos, nos incentivou quando nós começamos. Quando eu digo nossa, a nossa turma toda, Assis, Maia, Aldo Nunes, que era colega dele como, né, de magistério, todos nós. Ele discutia lado a lado, sem qualquer superioridade, dentro daquela sua, que conhecia profundamente a arte, dentro das suas opiniões super válidas. Ele foi compositor e até música Florianópolis. O Aníbal não deixou uma grande obra escrita, no sentido de muita coisa escrita. Deixou alguns poemas, deixou alguns contos, de bom trabalho, literariamente bem trabalhado. Mas o objetivo dele era muito mais voltado saudade para a praia faceira, no jardim a velha figueira, vê Itaguaçu, pedra e mar, analisar, avaliar e a Conceição pra sonhar. Arte, cultura,
literatura posteriormente, meu presépio, nós teríamos um cabedal enorme. Ao longo da vê também o meu coração e a voz do meu violão. Quando eu comecei a integrar o Grupo Sul, publiquei na revista do grupo o meu primeiro poema. Quem fez a revisão desse primeiro poema e trocou ideia comigo foi exatamente a Aníbal Nunes. Mais tarde, em 1976, pela editora Leitura do Rio de Janeiro, eu publiquei o que me permite dizer tornou-se um clássico da acadêmica, A Coroa no Reino das Possibilidades. Pois foi exatamente Aníbal Nunes saudade a praia faceira, no jardim a velha figueira, deita Iguaçu, pedra e mar, e a Conceição pra sonhar, e o estimulador do escritor e professor meu presépio, e a ponte que é luz a chamar. Um trânsito nas instituições formais de Florianópolis, e ao mesmo tempo ele era uma espécie de pai do Grupo Sul, o irmão mais velho, talvez, do Grupo Sul. Mas ele conseguia conciliar, né? Porque o Grupo Sul teve, evidentemente, uma disputa muito acirrada com a Academia Catarinense de Letras, sobretudo nos anos de 1949 e 50. Não é? Então, o Aníbal conseguia transitar muito bem, era respeitado nas instituições e ele tinha prestígio entre esses moços do Grupo Sul. Porque é uma figura, quem conviveu com ele, quem foi amigo dele, quem foi aluno dele e quem foi incentivado por ele, como eu fui, sabe o que ele representou. O Aníbal estava à frente da sua época. O Aníbal estava dizendo há pouco, se ele morasse num centro maior, que não fosse a Florianópolis dos anos 40, 30, 40, 50, ele seria para nós o que é hoje um Anísio Teixeira e um Paulo Freire. E ele foi para o Grupo Sul uma espécie de graça-aranha. O Aníbal era quase não, era 11 anos mais velho do que eu, era 15 anos mais velho do que o Valmor Cardoso da Silva e a Iglê, e, no entanto, quando nós começamos o que ficou conhecido como Grupo Sul, mas que inicialmente era um círculo de arte moderna, e esse círculo com duas conotações. A primeira é que num círculo não existe cacique, são todos iguais. O Aníbal já era formado, já era professor, já tinha uma experiência de vida e, no entanto, conversávamos, discutíamos, trocávamos ideia como se tivéssemos a mesma idade. Hoje é comum um aluno de 18, 19 anos me procurar nos meus 82 e a primeira coisa que eu digo, olha aí, vamos nos tratar de tu ou de você. Esse negócio de senhor não pega bem. Naquela época ninguém tinha coragem de chegar para uma pessoa com mais 10 anos, por exemplo, de 20 para 30 anos, e dizer assim, tu me diz uma coisa, o senhor pode me dizer uma coisa? E se dissesse tu, recebia uma resposta, às vezes até agressiva. Pois bem, o Aníbal, em aula, ele era igual aos alunos com quem ele estava trabalhando. E ele dizia, eu não sou Magister Dixit, eu não sou o dono da verdade. E felizmente não existe no mundo dono da verdade. Existem os que sabem um pouco mais e os que sabem um pouco menos. E nossa casa recebia-se artistas, claro, intelectuais. E o Grupo Sul, formado grande parte pelo desvelo de um contemporâneo, o professor Aníbal, não foi de outra forma, estava sempre lá. E o professor Aníbal tinha entre eles uma serena, uma muito particular maneira de impor
Eu digo impor, essa palavra tão autoritária, mas não era nesse sentido. Sim, de transmitir aquilo que na primeira linha de um verso não seria percebido. Ele diz, olha, veja isso aqui. Eu conheci durante as reuniões do grupo do Círculo de Arte Moderna. E muitas das reuniões eram feitas na minha casa, na casa da minha mãe, é claro. E então ali a gente lia um para o outro que tinha escrito, e o Aníbal sempre tinha uma paciência enorme com aqueles iniciantes, e inclusive discutindo a sério aquilo que nós escrevíamos com muita fraternidade. O Aníbal era uma figura fora de série. O que nós fizemos? Em 1946, nós começamos a tentar furar os jornais da terra, que eram 4 na época, publicando colaborações. Naquela época, os jornais não aceitavam apenas crônicas, mas aceitavam poemas, contos, pequenos textos, resenhas de livros, crítica literária. De repente nós sentimos que aquilo não bastava. Aí passamos a colaborar num jornal chamado Folha da Juventude. Também não bastava. Em 1947, aí já não éramos apenas o Aníbal e eu, mas havia mais umas 7 ou 8 pessoas para viabilizar esse projeto, que se compôs de um grupo de teatro, um grupo de artes plásticas, um grupo de debates sobre os mais diferentes temas, um pouco de música, um clube de cinema, uma revista e uma editora. Nós tivemos, em fins de 1949, que montar um espetáculo de teatro com 3 peças. Com esse espetáculo, nós conseguimos recurso para fazer os 2 primeiros números da revista Sul, que durou durante 10 anos e publicou 30 números e 15 livros. As minhas lembranças do Grupo Sul eram reuniões constantes, sempre tinha uma pessoa falando com ele, né? E eu me lembro bem que era uma festa, por exemplo, ele recebia fardos. Digamos, a revista Sul era Aníbal Nunes Pires. Fala-se muito do Grupo Sul, etc., mas era ele que incentivava o pessoal, era ele que colhia, era ele que escolhia, era ele que colhia as reportagens, era ele que mandava, era ele que recebia, era ele que distribuía. A revista era mais conhecida no Brasil do que aqui. Porque no Brasil e fora do Brasil era mandado para Angola, para Portugal, para Uruguai, para Argentina, para vários locais. Eu gostava muito de folhear aquela revista, né? Eu pouco lia, mas via ver os desenhos do meu filho. A ligação do tio com o Rio de Janeiro foi muito forte. Ele estava sempre indo para o Rio.